Era uma vez, nas antigas histórias da Bíblia, algumas rainhas malvadas que eram as mais perversas de todas. Alguns dos reis maus que conhecemos na Bíblia eram casados com rainhas malignas que incentivavam seus maridos a fazer o mal, ou até mesmo faziam maldades em nome deles. Um exemplo dessas rainhas perversas mencionadas na Bíblia é Jezabel, a rainha de Israel. Acontece que um israelita não deveria se casar com alguém que não adorasse o mesmo Deus que eles. Mas, infelizmente, o rei Acasias desobedeceu a Deus e casou-se com Jezabel, uma princesa dos Sidônios, um povo que adorava outros deuses. Jezabel não era uma mulher comum, ela era filha de Etbaal, o rei dos Sidônios, e veio de uma cidade chamada Tiro. Seu nome em fenício significava primavera, mas em hebraico seu nome era Lixo, e assim ela ficou conhecida no Antigo Testamento. Jezabel era casada com o rei Acabe, que governava o reino de Israel naquela época. O problema é que Acabe não apenas seguiu o caminho da idolatria, abandonando o Deus verdadeiro, mas também casou-se com Jezabel, que o influenciou ainda mais na direção errada. Essas ações fizeram com que Acabe ganhasse a fama de ser um dos piores reis de todos os tempos, de acordo com o livro dos reis na Bíblia. Acabe causou muita destruição durante seus 22 anos de reinado, e Jezabel desempenhou um papel fundamental nessa destruição. Ela tinha seus próprios planos malignos e usava Acabe para realizá-los. Jezabel convenceu Acabe a adorar o deus Baal, um deus pagão. Isso foi um grande problema, pois os israelitas deveriam adorar apenas o Senhor Deus. Jezabel também era muito poderosa e fazia de tudo para manter seu domínio sobre o povo. Ela não se importava com princípios morais ou com Deus e estava empenhada em sua adoração pagã. Ela até mesmo tentou eliminar todos os profetas do Senhor. A adoração a Baal se espalhou por Israel durante o reinado de Acabe e até mesmo afetou o reino de Judá. Diferentes regiões tinham formas diferentes de adorar Baal, mas todos acreditavam que ele era um Deus universal, associado à força e à fertilidade. Isso levou as pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus. Após o casamento de Jezabel e Acabe, Jezabel conseguiu convencer Acabe a adorar Baal, e ela fez isso com grande fervor. Ela não tinha escrúpulos e estava disposta a fazer qualquer coisa para manter a idolatria em seu esplendor. Infelizmente, suas ações prejudicaram muito os reinos de Israel e Judá. Mais tarde, na Bíblia, no capítulo 21 dos Reis, podemos ver como a história de Jezabel e Acabe termina de forma trágica. Eles não eram um casal atraente em termos de liderança carismática. Eles usaram a astúcia, o egoísmo e a trapaça para alcançar seus objetivos. A história se passa em Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Ao lado do palácio, havia um vinhedo que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe queria muito esse vinhedo e desejava tomá-lo para si, para criar um jardim de vegetais. No entanto, Nabote não queria vender seu vinhedo, pois era uma herança de sua família. O que acontece a seguir é uma história triste de ganância, mentiras e traição que ilustra o quão maléfico o casal Acabe e Jezabel era. Eles tramaram para tirar o vinhedo de Nabote, mesmo que isso significasse fazer uma falsa acusação contra ele. Eles não tinham escrúpulos em usar a mentira e o poder para alcançar o que queriam. Nabote se recusou a vender ou trocar sua terra, pois a lei de Israel decretava que a propriedade deveria permanecer na família a que foi originalmente atribuída. Números 36:7, Bíblia Amplificada. Quando Jezabel percebeu que seu marido Acabe estava irritado e chateado com a recusa de Nabote em vender sua vinha, ela assegurou a Acabe que logo a vinha seria dele. 1 Reis 21, 8-16. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com seu selo e as enviou aos anciãos e nobres que viviam com Nabote em sua cidade. Nas cartas, ela ordenou um jejum e pediu que Nabote fosse colocado à frente do povo. 2 homens sem princípios foram colocados diante dele como testemunhas falsas, acusando Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. Em seguida, eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Quando Jezebel soube que Nabote havia sido apedrejado até a morte,
ela disse a Acabe para tomar posse da vinha, pois Nabote já estava morto. Acabe, ao ouvir a notícia, foi até a vinha para tomá-la como sua. Jezabel era uma pessoa traiçoeira e manipuladora. Ela armou uma trama para que parecesse que Nabote estava sendo executado por desobedecer à lei de Jeová. Ela também ordenou a morte dos filhos de Nabote, pois sabia que, após a morte do pai, a herança iria para eles. Essa rainha maligna era tão meticulosa em suas maquinações maléficas, quanto era malvada em sua essência. Elias, um profeta de Deus, encontrou Acabe a caminho da vinha e proferiu um julgamento contra ele por assassinato e roubo. Elias anunciou que Acabe seria morto e que os cães devorariam o corpo de Jezabel em Jezreel. Além disso, os descendentes de Acabe não teriam um enterro digno. A severidade desse castigo se deve à profundidade da queda de Acabe em sua busca pela idolatria. A Bíblia afirma que não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para praticar a maldade. No entanto, quando Acabe ouviu falar de seu destino iminente, ele se arrependeu perante o Senhor. Em resposta a esse arrependimento, o Senhor decidiu adiar o julgamento sobre a esposa e os filhos de Acabe até após sua morte. Jezabel não parou por aí. Ela também foi responsável por destruir os profetas do Senhor e tentou matar Elias. No entanto, alguns deles foram escondidos por Obadias, um homem piedoso que os protegeu. Elias, temendo por sua vida, dirigiu-se a Horebe. O cumprimento da profecia ocorreu alguns anos depois, quando Acasias foi morto em uma batalha contra os sírios, e Jezabel continuou a governar por quase mais 10 anos após sua morte. Elias havia partido, mas seu sucessor, Eliseu, continuou a lutar contra a adoração de Baal. Ele instalou um comandante militar chamado Jeú como rei de Israel, o que desencadeou uma guerra civil, pois o filho de Acabe e Jezabel, Jorão, então governava. Jeú era um comandante de carros de guerra para o rei de Israel, Acasias, e estava na fronteira de Israel, enfrentando Damasco e a Assíria. Na história, Jezabel é lembrada como a personificação de tudo o que é astuto, traiçoeiro, perverso e malicioso. Quando Jeú chegou às portas de Jezreel, ela olhou pela janela do palácio e lembrou de Zinri, que matou seu mestre, e ergueu a cabeça para sinalizar seus criados, que a atiraram pela janela. Ela foi rapidamente devorada pelos cães, como profetizado por Elias, após o incidente de Nabote e sua propriedade. 1 Reis 21:19. Após esses eventos, o nome de Jezabel se tornou sinônimo de uma mulher perversa. No entanto, a história não para por aí. No livro de Apocalipse há uma menção a uma mulher chamada Jezabel, que engana os servos do Senhor, levando-os à imoralidade sexual e à idolatria. Apocalipse 2:20. Agora, se você achou que Jezabel era a pior de todas, deixe-me apresentar sua filha número 2, Atalia, rainha de Judá. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel, e casou-se com Jorão, filho de Josafá. Ela provou ser uma rainha tão perversa quanto sua mãe Jezebel e seu pai Acabe, bem como seus irmãos Acasias e Jorão. Atalia, cujo nome significa afligida por Deus, reinou como rainha de Judá entre os anos de 841 e 835 a.C. Ela ocupou o trono de Davi, cujo nome significa amado por Deus. No entanto, Atalia era uma fervorosa seguidora de Baal e, como resultado, era tão perversa quanto os monarcas que a antecederam e sucederam. Seu marido, Jorão, foi rei de Judá até sua morte em 840. E um antes de Cristo diferente de seu pai, Josafá, Jorão foi um rei mau. O filho deles, Acasias, subiu ao trono com apenas 22 anos e também se mostrou tão maligno quanto seu pai. Atalia orientou seu filho em suas tramas malignas. Acasias governou Judá por menos de um ano antes de ser assassinado, juntamente com o rei agonizante de Israel, Jorão. O assassino deles foi Jeú, que originalmente havia sido um comandante no exército do rei Acabe. Jeú foi ungido como o novo rei de Israel pelo profeta Eliseu e comissionado como um instrumento do Senhor para executar o castigo que Deus havia pronunciado contra o rei Acabe,
e toda a sua família devido à idolatria deles. Como parte do objetivo de Jeú de acabar com a adoração de Baal, ele eliminou os profetas de Baal em Israel e executou a vingança divina sobre a casa de Acabe. A dinastia estabelecida por Acabe, Jezabel e seus filhos, foi completamente destruída. Em um momento crucial, seu filho Acasias estava visitando Jorão quando Jeú chegou para executar o plano de matar Jorão. Como resultado, Acasias também perdeu a vida, segundo Crônicas 22, 10, 12. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, ela iniciou um terrível massacre da família real da casa de Judá. No entanto, uma heroína surgiu nessa tragédia. Josabeate, filha do rei Jorão e esposa do sacerdote Jeoiada, era irmã de Acasias. Ela resgatou Joás, filho de Acasias, dentre os príncipes reais que estavam prestes a serem assassinados. Josabeate e seu marido esconderam Joás e sua ama em um quarto, protegendo-o de Atalia. Joás permaneceu oculto no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalia governava a terra. Atalia, que já havia perdido o marido e o filho, usurpou o trono ao executar seus próprios netos. Satanás estava por trás dessa terrível matança da família real, pois ele buscava eliminar a linhagem messiânica, assim como havia tentado fazer no passado e tentaria novamente no futuro. No entanto, o Senhor moveu o coração de Josabeate para esconder seu sobrinho Joás, pois a promessa em Gênesis 3:15 garantia que o Senhor preservaria a linhagem pela qual o Senhor Jesus eventualmente viria. Seu marido Jeoiada, que era sacerdote, cuidou de Joás durante os 6 anos em que ele esteve escondido no templo, segundo Reis 11:2. Em um momento de grande esperança, Jeoiada, o sumo sacerdote, colocou guardas ao redor do templo e coroou publicamente o jovem Joás como rei. Enquanto o novo rei era ungido, o povo aplaudiu e gritou: "Viva o rei!" Segundo Reis 11:12, segundo Crônicas 23, 12, 13. Quando Atalia ouviu a multidão celebrando, ela foi ao templo para investigar e descobriu a presença de um herdeiro rival, uma criança. Nesse momento, Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição, traição!" Ela veio até o templo para investigar os gritos e aplausos, apenas para se deparar com uma criança desafiante que estava destinada a reivindicar o trono de Judá. O reinado de terror de Atalia estava chegando ao fim e a justiça estava prestes a ser restaurada na terra de Judá. Herodias é conhecida como uma rainha maligna, e o fato de ela ser responsável pela execução de João Batista garantirá que ela nunca seja esquecida na Bíblia. Na Bíblia, ela é referida como esposa de Filipe, que também é irmão de Herodes, o tetrarca. No entanto, Herodes, o tetrarca, casou-se com ela em violação à lei, enquanto seu irmão Filipe ainda estava vivo. João Batista teve a audácia de pregar contra esse adultério, e Herodias ficou tão enfurecida com João Batista que queria vê-lo morto. Ela persuadiu Herodes, o tetrarca, a prender João e colocá-lo na prisão, o que Herodes fez. Na verdade, Herodias desejava que João fosse morto, mas Herodes estava relutante em executar tal plano, porque temia a reação do povo e também porque considerava João um homem virtuoso. Em certo momento, Herodes celebrou seu aniversário hospedando um banquete, e durante a celebração, a filha de Heródias entrou, dançou e encantou tanto Herodes quanto os convidados que estavam com ele. Herodes fez uma promessa impensada, na forma de um juramento, de que concederia a ela qualquer pedido que ela fizesse. Marcos 6, 17, 20 e 8, Bíblia Amplificada. Aqui Herodias viu a oportunidade que esperava. Ela havia guardado rancor contra João Batista e agora queria vê-lo morto. Ela orientou sua filha a pedir a cabeça de João Batista como seu pedido. Quando a filha dela retornou ao rei e fez esse pedido, Herodes ficou profundamente aflito. Mas devido aos seus juramentos e à presença de seus convidados, que poderiam considerá-lo fraco, ele decidiu cumprir o pedido. Herodes imediatamente mandou um executor buscar a cabeça de João Batista e a trouxe em uma bandeja, que foi entregue à filha de Herodias, que por sua vez a entregou à mãe.
Ao final desta jornada, através das histórias de rainhas malignas da Bíblia, somos lembrados de que a Bíblia contém não apenas lições espirituais profundas, mas também histórias de personagens complexos e suas ações, sejam boas ou más. Essas histórias nos alertam sobre os perigos do poder descontrolado, da ganância e do orgulho. Elas nos lembram que as escolhas que fazemos podem ter consequências duradouras, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Agora, cabe a nós aplicar essas lições em nossas próprias vidas, que possamos usar essas histórias como um lembrete para buscar a retidão, a justiça e a humildade em nossas ações e decisões diárias, que possamos resistir à tentação do poder pelo poder, da vingança pela vingança, e em vez disso, buscar a paz, a compaixão e o amor. Lembre-se, a Bíblia também nos ensina sobre o poder transformador da graça e do perdão. Independentemente de nossos erros passados, podemos buscar redenção e mudança. Portanto, vamos refletir sobre as lições dessas histórias e usá-las como inspiração para vivermos vidas que honram a Deus e promovem o bem ao nosso redor. O desafio final é aplicar essas lições em nossa jornada pessoal. O que você fará com esse conhecimento? Como você usará essas histórias para moldar seu próprio caminho? A escolha é sua. Que suas ações sejam guiadas pela sabedoria e pelo amor, e que você seja uma influência positiva no mundo ao seu redor. Agora, compartilhe este vídeo com outros e incentive-os a refletir sobre essas histórias e as lições que delas podem ser tiradas. Vamos juntos espalhar a mensagem de transformação, compaixão e amor.